Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Vamos falar sobre mulheres, antigamente e atualmente. As mulheres já sofreram muito no passado, basta dar uma olhada para trás e ver as leis que limitavam o sexo feminino de fazer diversas coisas. Comparado aos homens, as mulheres tinham quase nenhum direito, e para o sexo masculino, elas serviam apenas para cuidar dos filhos e da casa. Porém, a democracia ajudou muito para que as mulheres tivessem os mesmos direitos que os homens. O cenário da mulher na sociedade ainda é desesperador, no mercado de trabalho, na representatividade política e principalmente quando falamos de violência contra mulheres e feminismo. O feminismo é um movimento que luta pela igualdade, sem distorções ou sexo superior. O feminismo é uma palavra existente no dicionário, mas criada para definir quem acredita que o sexo feminino é superior ao masculino. A desigualdade de direitos entre homens e mulheres acontece de diversas maneiras e quando o assunto é mercado de trabalho, fica evidente. Mulheres recebem salários menores e se for negra e tiver filho, for da comunidade LGBT, a desigualdade é ainda pior. Homens ganham mais que mulheres simplesmente pelo fato de serem homens. Mas nem tudo está perdido. Ainda há uma luz no fim do túnel. A Islândia se tornou esse ano o primeiro país do mundo a criar uma lei que exige a igualdade de salários entre homens e mulheres. A legislação entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018 e torna efetivamente ilegal pagar mais a homens entre funcionários que exerçam a mesma função. Que mais países sigam esse exemplo e que dê oportunidades e salários iguais para homens e mulheres. Um grupo de alunas e ex-alunas da rede de escolas Pense usaram as redes sociais em agosto para relatar supostos assédios que teriam sido cometidos por alguns professores da instituição. O assunto que ganhou a hashtag Assédio Hábito no Pense era um dos mais comentados no Twitter. Separamos alguns desses relatos das meninas, uns são bem pesados, por sinal. Uma delas fala que não estava copiando a matéria e o professor chegou nela e disse que ela não era digna de chupar o órgão genital dele. A outra disse que uma professora que denunciou ela foi afastada da escola e esse caso repercutiu bastante. Assédio no ônibus. Diego Ferreira foi preso em flagrante após ejacular no pescoço de uma passageira em um ônibus na Avenida Paulista. O que já era motivo suficiente para gerar polêmica, ficou ainda pior quando o acusado foi solto depois da audiência de custódia. Segundo o juiz, o crime não poderia ser tratado como estupro, porque não houve constrangimento, tampouco violência ou grave ameaça. Diego foi preso por se masturbar no ônibus 4 dias após o primeiro ocorrido. Vagões exclusivos para as mulheres, os vagões rosa, são realidade no Rio e em Brasília, como uma tentativa de proteger mulheres de assédio, mas há controvérsias sobre a sua eficácia. Essa medida acaba enfatizando o que já acontece: reprimir as mulheres, ao invés de educar os homens para respeitarem o espaço do outro. Aqui é a roupa curta, lá o rio embaixo da burca. Brasil e Arábia Saudita, países tão distantes e com culturas tão diferentes, mas tem algo em comum na questão do direito das mulheres: culpar a vítima pelo estupro. Pois um dos piores países do mundo para ser mulher fez uma pesquisa parecida com a do IPEA, segundo a qual 26% dos entrevistados acreditam que mulheres que usam roupa curta merecem ser atacadas. Já na Arábia Saudita, os sauditas acreditam que mulheres com muita maquiagem são a causa dos assédios em público. Detalhe: a única parte do rosto à mostra da saudita são os olhos. Aqui eles culpam roupa curta, lá eles culpam o rímel. Feminicídio. O feminicídio é o assassinato de mulheres motivado pelo machismo, ou seja, a mulher vítima do feminicídio é morta pelo simples fato de ser uma mulher. Isso acontece de diversas formas. Um ex-namorado que não aceita o término do relacionamento porque considera a mulher sua posse, o marido que assassina a esposa porque ela foi a uma festa sem a sua permissão, um ex-parceiro que se sente desonrado por qualquer comportamento da mulher que foge do que ele compreende como adequado, entre outros exemplos que evidenciam uma estrutura de poder e controle sobre a mulher. Infelizmente, esse crime é algo que se tornou presente na nossa sociedade e diariamente podemos ver casos como
o de Elisa Samúdio, Mércia Nakashima e Tatiane, dentre tantas outras vítimas do feminicídio. Então, sobre o caso da Tatiane. A Lei Maria da Penha fez 12 anos no dia 7 de agosto. Esse caso da Tatiane ainda reflete, infelizmente, a demanda de violência doméstica e familiar contra as mulheres seja levada a sério no Brasil. Tanto a Tatiane quanto o assassino eram pessoas com ensino superior, boa aparência física e de classe média alta. Eles pareciam fazer parte de uma elite local, o que mostra que a violência doméstica e familiar contra a mulher é um crime baseado em gênero. Esse caso, ele ganhou destaque por conta das gravações das câmeras de segurança, que no geral a gente não tem. A gente não vê o quanto a vítima lutou para fugir e o quanto durou o processo da agressão. Na maioria dos casos de violência doméstica e familiar, não só os que levam ao assassinato, mas agressões, ameaças e insultos, não há gravação. Se isso tivesse acontecido e não tivéssemos as imagens, como esse caso estaria sendo tratado? A ausência de provas materiais é o grande problema nos julgamentos de violência doméstica e familiar, porque em geral a violência acontece entre duas pessoas em um espaço fechado, sem testemunhas ou registros. É importante pensar em quantidade de mulheres são assassinadas e a gente não tem vídeo, e temos que nos sensibilizar tanto quanto vendo as imagens do caso da Tatiane, que são chocantes. Sem dúvidas. Pessoas que moram em lugares onde as autoridades policiais têm menos poder, como áreas periféricas, favelas, onde há um poder paralelo e a gente sabe que a polícia não entra, por exemplo, podem contar menos com a proteção policial. Mas de fato, o que a gente vê com essa quantidade de notícia é que pode acontecer com qualquer mulher. Nenhuma está mais protegida por ter mais dinheiro ou menos escolaridade. A própria Maria da Penha, que virou lei, era uma farmacêutica de classe média que sobreviveu, felizmente, a 2 tentativas de homicídio. Polícia? Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar? O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar? Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Se você encontrar no meu celular, vai ser pior. Tô te avisando. Perto. Ele mora perto do bebê. Polícia militar? Boa noite. Boa noite. É a polícia militar? Isso, militar. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou em briga agora, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha ficamos ali. Moço, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda na rua. Moço, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ai, vai fugir, vai fugir. Puxou. Para, tá preso. Tá com bastante ferimentos, mas você está escondido no hospital, tá ok? Bom, estamos de volta aqui atrás do agressor. Você está agradecendo no local? O povo manda apoio, que é o masculino está fugindo do local. O agressor está preso e está sendo conduzido para a delegacia. Tem várias músicas com teor machista, sexista, de apologia à violência contra as mulheres. Não acontece apenas no funk, está em todos os estilos musicais. A violência e a cultura de ver a mulher de forma submissa está em toda a sociedade, na classe média, na alta e na baixa. É engraçado os homens chamarem a luta feminista de vitimismo ou mimimi, porque eu duvido que eles sofram algum tipo de opressão e violência na mesma intensidade e rapidez que as mulheres. Nunca tive medo de circular de dia ou à noite e ser vítima de estupro. Nunca fui seguido na rua, voltando do trabalho, e temi coisa alguma, se não perder o celular ou a carteira.
Ninguém espera que eu largue o trabalho e dedique minha vida a filhos quando eles nascerem. Meu salário é oferecido de acordo com a minha qualificação e estado do mercado. Ninguém pega foto ou vídeo nosso transando pra tirar onda com as amiguinhas. Como somos gostosos. Ninguém fotografa nossa bunda e bota no WhatsApp ou bota a câmera escondida pra filmar por debaixo das nossas bermudas. A ONU Mulheres foi criada em 2010 para unir, fortalecer e ampliar os esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres. A Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher estabeleceram o compromisso dos Estados em garantir às mulheres uma vida sem violência. Ações inovadoras nas áreas das artes, como cultura, educação, esportes e comunicação, entre outras, são meios pelos quais a ONU Mulheres promove a prevenção da violência de gênero. Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, reconhecer e valorizar o trabalho doméstico e de cuidado não remunerados, políticas de proteção social e a promoção da responsabilidade compartilhada dentro e fora do lar. De forma geral, os direitos econômicos e sociais das mulheres representam um conjunto de direitos em que menos se avançou no mundo nas últimas décadas. I want to change my mind.